Você pode aplaudir ao Senhor, querido, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia. O livro é o de 1 Samuel, capítulo de número 16. Leão, já. Eu já tô doido para tirar esse terno. Eu não sei o que eu coloco. Leão. Jessé. Calma, eu não falei o versículo, eu falei do 10 ao 12, vai lá. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Vamos ler todo mundo junto o 11. Vai lá. 1, 2, 3. Vamos repetir só a partir daqui, ó. Samuel disse, vamos lá. 1, 2, 3. Samuel disse: traga-o aqui, não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. O tema de hoje é o seguinte: do pasto ao trono. Uma jornada de um improvável. Você pode ser um improvável, mas essa palavra, porque tirou o texto? Põe o texto para mim, por favor. Essa palavra está dizendo para algumas pessoas hoje aqui: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Talvez o seu cenário mostre que você é um improvável, mas algumas coisas só vão acontecer lá quando você se assentar, quando você chegar. Vou melhorar isso. Talvez você ache assim: mas eu estou esquecido no meio das ovelhas, eu sou diferente dos outros, as pessoas me tratam como diferente. Mas Deus vai começando e está dizendo para alguém aqui hoje: tem algumas coisas que não vão acontecer enquanto você não se assentar na mesa. Ergue a mão lá em cima que eu quero dizer algo. Você pode se achar um improvável, não importa quem você é, não importa a estatura, a cor, se é gordo, magro, não importa. Enquanto você não se assentar à mesa, não irá acontecer aquilo que Deus tem preparado. Do pasto ao trono é uma jornada de um improvável. Toma o seu assento aí. Não aguentei. A gente está vivendo em uma sociedade que ela tem uma forma de valorizar as pessoas diferente. A gente está vivendo em uma sociedade que um currículo vale muito, uma aparência vale muito, a influência vale muito e o status vale muito. Até acrescento que talvez o network para esse momento também vale muito. E dentro
estou com dificuldade. Meu Deus. Que mulher bonita. Essa minha mulher é um máximo. Ela fica com vergonha. Muitas vezes, pessoas são escolhidas pelo que possuem, por terem talvez um bom nome, um bom sobrenome, talvez por possuírem condições financeiras mais do que outros, talvez por carregarem uma imagem que transmita paz. Então você percebe que o tempo que a gente está vivendo, o olhar humano para se escolher alguém, para se chegar a alguém, é diferente. E quando eu leio esse texto de 1 Samuel, eu conecto você ao texto de Davi. Davi, ele não está na casa dele. Só que o interessante é que estão todos os irmãos reunidos dentro de casa e Davi está fora de casa. Eu poderia criar um paralelo que talvez conjecturasse ou dasse uma visão ao texto, dizendo que Deus, ele não chama quem está parado, ele só chama quem está em movimento. E é uma verdade. Se nós olharmos para os 12 que ele chamou, nenhum deles estava sem fazer nada. Todos estavam trabalhando. Todos estavam fazendo alguma coisa. Então isso é uma narrativa que já cai por terra para a gente. Ah, mas eu não tenho tempo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com prioridades. E o problema é que as nossas prioridades estão conectadas nos lugares errados. Só que Deus, ele é Deus e ele trabalha sempre de uma forma diferente. E quando Deus decidiu escolher o próximo rei de Israel, Saul já reinava. Mas Deus escolheu decidir qual era o próximo rei de Israel, lembrando-se do texto que quem decidiu qual era o rei de Israel para aquele momento foi o povo. Um cara bonito, o texto fala que um ombro acima de todos, então ele era muito alto, mas também era muito bonito. Agora Deus escolhe um homem que na perspectiva humana não tinha o que oferecer para eles naquele momento. Então Deus não procura o mais forte como o povo, Deus não procura o mais belo como o povo, Deus não procura aquele mais admirado como o povo procurou. Deus escolhe um jovem pastor que está no meio das ovelhas, que nem sequer foi chamado para uma reunião dentro da sua casa. Olhe bem para mim, o cenário para Davi é um cenário bem estranho, porque todos os seus irmãos estão reunidos em casa, mas ele é filho também, mas não está onde? Em casa, na reunião. Quando Samuel chega para cumprir a missão que Deus o entregou, ele olha de forma humana e Deus fala: ei Samuel, eu não vejo como você vê, viu? Você pode olhar de forma externa, mas eu conheço o coração, e o próximo rei não está aí dentro não. Quando ele pergunta: existe mais algum filho? Já se foram todos? O pai fala: tem Davi. Para nossa linguagem, falta o patinho feio. Falta aquele que é colocado de lado, que é aquele que é esquecido, mas que está trabalhando enquanto os outros não estão, mas que está fazendo uma coisa enquanto os outros não estão. Então a história de Davi já me conecta a algo que Deus tem o prazer de usar pessoas que o mundo considera improvável para realizar coisas extraordinárias. Repito isso: Deus escolhe pessoas que o mundo olha e torna elas improváveis, mas Ele escolhe para dizer o seguinte: o mundo pode te olhar e não te dar nada, mas eu quero mostrar através de você que eu sou Deus na tua vida e vou te levantar para realizar coisas extraordinárias. Tem alguém entendendo isso? Ei, eu me sentia improvável, eu posso falar isso.
isso com todas as letras, mas Deus me chamou, me ungiu, me separou para viver coisas extraordinárias. Talvez alguém possa olhar para você e falar assim: olha, você não vai conseguir, você não tem capacidade para isso. Alguém pode olhar para você e falar assim: você não vai chegar a lugar nenhum. Mas essa foi a fala de Deus para você? Responde isso. Essa foi a fala de Deus para você? Por que você aceita? Só que Deus continua escrevendo histórias que começam no anonimato. E esse é o nosso problema. É querer viver histórias direto na plataforma. Só que Deus não começa uma história na plataforma. Deus começa uma história no anonimato, onde ninguém está vendo, onde ninguém sabe o que está acontecendo. Ali Deus começa uma história. Presta atenção nisso. Primeira coisa, Davi era um improvável nos olhos da família. Fala comigo, improvável. Melhora, improvável no meio da família. Olha o versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Se fosse por aparência, eu gostaria de ter um pastor como o Valdão. Cadê o Valdão? Fica de pé, Valdão. Quem vai mexer com um pastor desse? Faz assim com a mão, Valdão. Olha o tamanho da mão desse homem. Eu acho que em casa o Valdão, né? Porque o cara chega com a presença aqui, irmão. Esse Valdão é forte demais. Alguém fala assim: ei, mano, o quê? Não, quando ele, às vezes você vai dar paz pro Valdão, ele faz de uma forma tão tranquila, paz. Porque humanamente é o que nós acreditamos que é o melhor. Não estou desmerecendo ele, tá? Estou te fazendo você pensar. Humanamente a gente vai escolher o que é melhor. Só que Davi, nesse texto, está mostrando que ele não era o melhor naquela situação. E primeiro, ele é um improvável no meio da família. Quer dizer o seguinte: seus irmãos estavam no exército, mas ele não podia ir por exército. Por quê? Era pequeno, magrinho, esmilinguido, então tinha que ficar com as ovelhas. Ele já estava num cenário de improvável. Só que presta atenção. Passou o primeiro filho, passou o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho, o quinto filho, o sexto filho, o sétimo filho. Aí Deus fala o que, Leon? Fala aí o que Deus fala. Não considero a sua aparência nem a sua altura. Irmãos, vamos conjecturar. Ele pode ser baixinho, pode ser feio, pode ser barrigudinho, mas Deus não olha como o homem vê. Deus enxergou alguma coisa em Davi que 7 homens não tinham. Vou repetir isso. Deus enxerga alguma coisa em Davi que 7 homens não tinham. Eu estou lá na empresa, estou sofrendo, eu estou no meio da família, estou sofrendo, eu estou vivendo aqui, eu estou sofrendo na faculdade, na escola eu sofro. Calma, porque Deus pode enxergar em você, alguma coisa que Ele não está enxergando lá. E aí, meu irmão, qual vai ser o seu cenário agora? O mais impressionante é que Samuel não conseguiu ungir. Deus falou para ele: chama, fala alguma coisa, porque quem eu preciso ungir não está aí. Aí a gente pensa assim: eu estou escondido, ninguém está me vendo. Tem 2 problemas aí. Ninguém está te enxergando, mas você está fazendo alguma coisa. Ou ninguém está te enxergando e você não está fazendo nada. Você percebe que tem 2 caminhos diferentes agora? Deus olhou para quem estava fazendo alguma coisa. E o trabalho, diga-se de passagem, que ninguém queria fazer. Para a família de Davi, olha isso, ele não era importante o suficiente para estar na mesa. Para a família dele, ele não tinha uma importância tão grande para estar na mesa com o profeta. Por que isso? O que isso quer dizer?
Muitas vezes as pessoas enxergam apenas as nossas limitações. Por isso que elas vão dizer assim: você não vai conseguir, você não vai chegar lá, porque ela está enxergando a sua limitação. Mas Deus vê aquilo que a sua graça produz em nós. Ou seja, eu não consigo, mas a graça de Deus me dá força para alcançar. Eu estou fraco, mas a graça de Deus me dá força, me renovo e eu vou caminhar. Mas eu estou choroso hoje. Não tem problema, a graça de Deus te alcança e te faz ser maior, melhor e mais forte. Você pode ser esquecido pelos homens, mas você não passa desapercebido por Deus. Segunda coisa, um improvável que é fiel no anonimato. Presta atenção no texto, capítulo 17 agora, versículos 34 ao 37. Eu gosto disso. Davi, entretanto, disse a Saul: eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho, eu saía atrás, feria, livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. O teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Próximo. Davi concluiu: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Sabe uma coisa que o texto está mostrando? Vem cá, Gui. O Gui é o leão. Deixa eu ver um. Tem nenhum baixinho aqui hoje? O pastor Albert tá de serviço. Não, o Júnior até ele soltar esses cabos tudo aqui. Ô Manicé, vem cá. Vem cá, Manicé. Vem cá. A Davi, você é o leão. Como é que é? Isso aí não faz medo em ninguém, né? Ajoelha aí. Ajoelha. Leão. Volta no 35, por favor. Vai, leão. Eu saía atrás dele, o feria e livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu segurava pela juba e lhe dava golpes até matar. Pega o cabelo dele assim, pra não bagunçar. Não faz. Não, depois ele arruma, amor. Depois ele arruma. Você já imaginou essa cena? Você nunca imaginou essa cena, né? O texto está falando o que, Leon? Quando... Vai, lê. Eu saía atrás dele, o feria e livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu segurava pela juba e lhe dava golpes, muitos golpes. Dá golpe nele? Golpes, Isso. até matá-lo. Ô bobo, talvez você não entende a força de Davi que você tem. É porque você quer que todo mundo veja você lutando e vencendo. Como é que a ovelha faz? Como é que a ovelha faz? Davi venceu o gigante, o leão, cai no chão. As ovelhas fez o quê? Elas bateram palma? Não, elas continuaram sendo ovelha. Não tinha plateia, não tinha aplauso, não havia reconhecimento, mas foi naquele lugar escondido que o Senhor formou o caráter de Davi. Ei, não busque os holofotes da vida, não se preocupe com quem está te vendo, pois é nesse lugar do anonimato que Deus está formando o seu caráter. Por que você levantou, amigo? O pasto foi a escola que preparou Davi para ser um rei.
Ele não foi para uma escola para pegar um diploma, não. Foi lá no pasto que Deus formou ele, tratou ele para ser um grande lutador, tratou ele com vigor para ser valente, para quando ele chegar no status de rei, ele não ser qualquer um, não. Ele ser um cara cheio de vigor, dizendo: se lá no anonimato Deus não me abandonou, então no trono Ele também não me abandona. Sabe o que Deus está dizendo para a gente aqui hoje? Talvez você quer viver as suas promessas, mas não quer passar pelos processos particulares. Aí tem que chamar todo mundo, tem que fazer a rodinha da conversa. Preciso contar o meu problema. Aí vou contar. Ó, tá mó B.O. Casamento, meus filhos lá no trabalho, você mandando embora. Aí você quer trazer para o holofote. Deus está tratando você no anonimato mesmo, para que quando você viva o sentar na mesa que o texto está dizendo, você senta na mesa não mais preocupado com as consequências, mas entendendo: Deus me forjou, me preparou, agora sabe o que eu faço? Eu só vou viver o que Deus está fazendo acontecer na minha vida. Levanta aqui, pode sentar e arruma esse cabelo. Quem tem cabelo bom é outra coisa, né? Deus trabalha primeiro no secreto. Olha isso, não existe palco no deserto, não existe coroa no meio do campo, e antes da promoção existe uma preparação. E a gente tem problema com isso. Presta atenção, você que gosta de exportar os seus problemas para as redes sociais. Tem gente que a gente conhece só pelo status que põe. Pelo status a gente sabe se está bem ou se está ruim, se está enfrentando a dificuldade ou não está, se acordou com o pé direito aquele dia ou se acordou com o pé esquerdo. Toma vergonha na cara, meu. É no anonimato que você vive a sua história com Cristo. Quem não é fiel no anonimato, dificilmente estará preparado para ser visível, para ser visto. Olha como faz sentido isso. Porque se no anonimato você não consegue ser tratado, treinado e preparado, quando você estiver num palco, num palanque, em um status maior, você não vai ser fiel, não. O texto diz para nós, como ofertantes dizimistas: seja fiel no pouco, porque no muito te colocarei. O texto é bem claro. Só que se você não é fiel no pouco, esquece o muito, irmão. Acabou, não tem conversa. Na Bíblia não tem meio termo. Se eu não for fiel no pouco, no anonimato que eu tenho hoje, mas é muito pouco, não tem problema, seja fiel. Porque se você é fiel no pouco, quando chegar no muito, você não vai ter problema de ser fiel. 3. O improvável agora enfrentou um gigante. Ele entendeu, aprendeu no anonimato, e agora ele entra na casa, o pai fala: filho, pega a comida e leva para os seus irmãos. O cara que não estava na mesa quando a reunião aconteceu, agora é o cara que vai levar comida para os irmãos. Olha o que Samuel 17:45 vai dizer. Coloca aí, quem está lá hoje? Carol. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lanças, com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Olha que interessante. Quando Davi chega no vale, imagina que isso aqui é um buraco muito grande, o gigante está lá embaixo, e na beira do vale, o exército de Israel. Quando Davi chega no vale, já faziam 40 dias que Golias estava lá. E aonde aquele povo olhava para Golias. Então eles estão 40 dias olhando para Golias. Davi chega no cenário e ele não olha para Golias. E a gente percebe isso no texto. Lê de novo, isso não faz sentido agora. Lê de novo, Leão. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Acabou.
A galera ficou olhando para o tamanho do cara, para as armas que ele tinha, e falou: a gente não vai conseguir. Davi chega e fala: não, meu Deus é maior do que você, acabou. Por quê? Porque no anonimato ele entende e aprende que Deus dá força para ele para vencer qualquer tipo de problema. E sabe onde está o segredo disso? Só que Davi faz uma pergunta antes: o que vão dar para quem matar o gigante? Aí ele descobre que vão dar isenção de imposto e a mão da filha do rei. Você percebe que quando você aprende no anonimato, aquilo que você vai ganhar quando vai para o holoforte não muda quem você é? Eu estou pronto e preparado para estar lá. E agora aquilo que eu vou ganhar nesse outro cenário não muda o meu caráter. Enquanto os experientes, que eram os soldados, recuavam, o improvável, que era Davi, avançava. Eu quero que você entenda isso hoje. Enquanto aqueles que têm muita experiência, seja qual for o assunto que você está vivendo, tem sempre alguém que tem mais experiência que você. Ele vai recuando, vai tendo medo. Você não, que é preparado no anonimato. Você que conhece Deus ali nos mínimos detalhes, que te forjou, que te apertou, que te montou. Aí aqueles que têm experiência, mas não têm Deus e não foram preparados no anonimato, eles vão recuando. Sabe o que acontece com você? E eu quero liberar isso. Você vai erguer a cabeça e falar: eu vou porque eu fui preparado, eu vou porque eu fui treinado, e eu sei que Deus comigo no caminho, nada vai me impedir, nada vai me bloquear, porque Ele me ensinou, Ele me preparou, e por isso eu vou na força dEle. Fala comigo isso. A fé não diminui o gigante, ela aumenta a minha visão de Deus. Percebe como muda? O gigante não ficou pequenininho. Ele não tomou a pastilha do Chaves lá do Chapolin. Não. Ele continuou o mesmo. Mas quando Davi olha para o gigante, ele fala: você pode vir com tudo isso aí, ó. Você pode vir com o que você quiser. Eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Ele vai dizendo: o Deus dos exércitos de Israel, a quem você está desafiando. Você pode me ver pequeno, baixinho, magrinho, não tenho força, não tenho arma, mas o meu Deus que vem aqui dentro de mim, Ele é maior, Ele é mais forte, e Ele é mais poderoso que você. Enquanto o exército à volta se afastava, Davi avançava, e com uma pedrinha lá, ele derruba o Golias. Ergue a mão lá em cima. Deus está te preparando no anonimato, está te entregando as ferramentas, mas não esqueça que acima de todas as ferramentas, Ele é Deus. Aleluia. Agora ele entra em um outro cenário, um improvável, que é ungido, mas precisa esperar. 1 Samuel 16:13. Samuel apanhou o jarro com óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Samuel voltou para onde, meu amigo? Ramá. Para onde? Para casa. O que ficava em Ramá? As ovelhas. O que ficava em Ramá? As ovelhas. Você imagina essa cena? Davi no meio dos 7 irmãos, Samuel ungindo a cabeça dele com óleo, dizendo: você é o rei escolhido por Deus para Israel. Aí ele levanta, todo cheio de óleo, brilhando. Uau, agora eu vou ser rei. Ele sai para ir no meio do povo para gritar que é rei. Ele volta para o seu mesmo dia a dia. Você percebe qual é o nosso problema? Deus fala para a gente: você vai ser grande. O que a gente faz no outro dia? Quer aparecer no Ratinho, no SBT para cantar.
Está errado? Meu Deus. Deus me ungiu. Eis que te digo, tenho para você uma porta aberta. Te darei a empresa que você sonha em abrir. No outro dia o que ele faz? Vai na internet, já abre o CNPJ. Vai lá numa loja e compra, parcelado. Ele não se preparou para aquilo. Calma, eu estou te explicando que existem processos. Alguns esse processo é mais longo porque é mais cabeção, porque fica debatendo com Deus. Sabe aquele filho meio rebelde? Ai Deus, mas você vai fazer isso comigo, Deus? Não, meu filho, calma. Mas Deus. Aí outros são mais obedientes. Dá-se a impressão que o processo é menor. O processo não é menor, ele é um processo. Só que quem tem um coração ensinável vive algumas coisas de forma prática. Se eu falar para o João, a partir de hoje eu não quero minha bateria, ele vai para casa triste. Mas se ele tem um coração ensinável, vai pensar, existe um porquê por isso, e eu vou obedecer. Então, são processos que vão nos formar, nos transformar, para nos levar aonde Deus nos ungiu para chegar. Entre a unção e a coroação de Davi, teve um longo caminho. Mas irmão, foi longo. E o mais interessante dentro da história de Davi, isso vai ficar, eu vou falar sobre isso, vai ficar para uma próxima ministração. Davi teve algumas oportunidades de matar Saul, mas Davi respeitou a unção de Deus que Saul tinha. Então você percebe? Saul é ungido, mas ele não tem mais o espírito. Mas Davi não deixou de respeitar aquilo que Deus fez na vida dele. E muitos de nós não sabemos nem respeitar uma liderança, seja aqui na igreja, ou seja no trabalho, ou seja na escola. A gente tem dificuldade disso. Davi está mostrando para a gente que dentro do processo dele, ele teve a oportunidade de desrespeitar e de enfiar uma faca. Tem um texto que fala que Davi está lá na caverna, e quem está fazendo um cocôzinho lá? Saul. Davi aparece por trás, pega um pedaço do manto dele, e ele poderia dar uma facada nas costas, mas ele não faz isso em respeito, porque ele é preparado no anonimato para entender, não é aquilo que você parece, que acha que é bom, que vai acontecer. Não, fica tranquilo, porque o que eu falei vai acontecer, só vai sendo preparado. Ei, Davi viu perseguições, Davi passou por injustiças, Davi teve que fugir de alguns momentos, Davi teve algumas cavernas. Porque a gente lê isso? A espera também faz parte do propósito. Se você está esperando e está falando assim, ai, mas é um longo tempo, ei meu irmão, eu estou aqui para te dar um enxerto de fé, para te dizer, a espera faz parte desse propósito. Então pode ser que aconteça amanhã ou daqui a um ano, mas vai acontecer. Se disponibilize para viver o processo, espera em Deus, confia nele, pois o mais ele vai fazer. A promessa pode chegar de uma forma rápida, mas o caráter leva um tempo para ser transformado, viu? Eu dizia hoje sobre adultério para os irmãos na escola bíblica. A gente conecta o adultério muitas vezes ao casamento, só ao casamento. Mas às vezes quando você mente, você está adulterando uma verdade. Às vezes quando você vende um princípio que você tem, você está adulterando. Então você percebe que o caráter demora muito mais para ser formado. Existem filhos que não respeitam os seus pais, e aí você está adulterando um princípio. Honra o teu pai e a sua mãe, para que os seus dias
sejam longos. Existem filhos que têm muitos problemas de saúde e não sabem por quê. Já vou te revelar. Porque isso é pecado de rebelião, feitiçaria. Você está desonrando a sua casa. Isso é um adultério de um princípio primordial para quem é filho de Deus. Tem orientações que nós como pais fazemos ou falamos que doem em nós também, mas é para um bem melhor do filho. Ele vai entender? Não, mas faz parte do processo da transformação do caráter. Por isso que tem promessas que parecem que são rápidas, mas o caráter leva mais tempo para ser preparado. 5. Davi é o improvável que levantou outros improváveis. É aqui que eu quero investir tempo. Davi é um improvável que levanta outros improváveis. Vamos para o texto? 1 Samuel 22:2. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes. Assim tornou-se o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Quem que parou perto dele, Leão? Os que estavam endividados. Tem alguém endividado aqui? Que tem? Não, irmão, não endividado. Você tem dívida para pagar? Eu tenho. Irmão, tem uns que não tem aí. Glória a Deus. Se quiser, eu envio uns boletos pra você. Quem juntou? Os endividados e os descontentes. Os piores. O quê? Os melhorzinhos, pastor. Davi está na caverna de Adulão, escondido. Está me cortando, Salomão. Estende suas mãos para o Salomão aqui e fala: Deus, ele está na caverna de Adulão. Além de estar escondido, mas aqui acontece um dos momentos mais lindos da história de Davi. Porque Davi está preparando um caminho. Ele é um jovem, mas guerreiro, valente, tinha vigor. Tem muitos de nós que não temos mais vigor. O que é o vigor? Tem gente que só vive cansado, falta de vigor, ânimo. Vamos lá. Tem uns jovens assim, sem falar nos mais experientes, nos mais velhos. Davi tinha vigor. E bora. E agora ele recebe 400 caras endividados, feridos e desanimados. Só que quando eles chegam até Davi, o interessante é que eles não continuam da mesma forma. Peraí, Davi não era um improvável? Era para as pessoas, mas para Deus ele era um provável para viver um grande milagre. E aí ele demonstra isso, que o seu caráter transformado no anonimato, quando ele recebe esses 400 homens, ele não é levado pela conversa deles. Eu imagino ele sentado de modo assim: calma, vocês precisam vencer isso, porque para andar comigo você tem que saber quem você é. Eu vou falar até 3 e você vai gritar o seu nome bem alto, como se eu fosse te dar um carro zero. Bora? 1, 2, 3. Leão! Todo mundo. Carro zero. Ele vai lá em casa hoje, eu converso com ele. Vou negar a janta dele hoje. Vamos de novo? Leão. Você vai gritar o seu nome e sobrenome. E se eu entender o seu nome, eu vou te dar um prêmio. Vamos pensar assim? Vamos lá? Irmão, todo mundo vai. Seu nome e sobrenome. Vou lá. 1, 2, 3. Você precisa saber quem você é dentro desse processo. Eu falei sobre isso com os líderes sexta-feira. Você precisa saber quem você é dentro desse processo. Se você está sendo trabalhado, preparado, seu caráter transformado nessa sua história, no seu anonimato,
E se alguém chega perto de você, essa pessoa te leva, você é um mole. Como diz a pastora Fátima, como diz, você é um frouxo. Porque se você sabe quem você é, como é que alguém chega perto de você e muda você? Tem gente, eu vou falar, faz uma nota mais bonita para eu falar. Triste. Tem gente que é capaz de aceitar alguém e falar com ele e falar mal da mãe dele, ele falar a verdade. Tem gente que conhece o pai e a mãe desde quando saiu da barriga. Mas se alguém chegar perto de você e falar mal do seu pai e da sua mãe, você acredita, você mudou quem você é. Você não morou, você não está junto. Tem gente que conhece eu e ela, e se alguém falar mal da gente perto de você, você, sério? Nossa, parece que é verdade. Ei, então você não sabe quem você é primeiro. Porque se alguém chega perto de você, te conta algo e muda você, você está numa situação bem complicada. Davi recebe 400 homens. Olha o que Deus está falando: endividados, feridos e desanimados. Só que Davi foi transformado no anonimato. Lembra? Pegando o urso pela juba, o leão pela juba aqui, ó. Ele foi formado lá. Não teve aplauso, não teve não. E por ser transformado lá, Deus cria dentro do coração de Davi um caráter ilibado, um caráter que não era vendido por qualquer coisa. E a gente percebe isso, sabe quando? Quando a arca de Deus não está no meio do povo. Sabe o que Davi faz, meu irmão? Ele fala: eu preciso trazer a presença de Deus de volta para o meio do povo. Ele vai lá buscar a arca, traz a arca. Como o rei, ele usa um vestido linho muito bonito, mas ao chegar com a arca, aleluia, ele tira suas vestes de rei, fica de roupa de baixo e começa a adorar, dizendo: a presença de Deus voltou, a presença de Deus voltou. Sabe o que quer dizer isso? Se eu sei quem eu sou, eu não me vendo por nada, porque o que eu quero ter dentro de mim é a presença de Deus. Aquele garoto que era rejeitado na casa dos pais, da família, agora se tornou um instrumento para restaurar os rejeitados. Olha que interessante. Deus coloca uns acabados perto dele para dizer para ele: eu sei o que vocês estão sentindo, mas vocês não vão viver bem se continuarem sentindo isso. Vocês precisam saber quem vocês são. Quando Deus nos levanta, não é apenas para mudar a nossa própria história, mas é para a gente ser resposta na vida de outras pessoas, ser bênção para outras pessoas. Você percebe que agora muda o cenário. Você pode ser, na sua cabeça, achar que é rejeitado, mas se o seu caráter é transformado, se entra numa sala de reunião, alguém pode estar precisando só ouvir uma palavra, aí Deus procura e acha você como ferramenta na mão dele, com um coração puro, sensível à presença dele. Ele te levanta e te usa para ser bênção na mão e na vida de alguém. Só quem já foi curado por Deus pode ajudar alguém a se curar. E aqui é um problema sério, porque tem muita gente que não está curada e quer ajudar os outros a se curar. É um cego guiando o outro. Só quem foi restaurado por Deus pode ajudar alguém a se restaurar. E aqui eu chego numa área mais profunda. Você acha que é transformado, mas nem as palavras saindo da sua boca é transformada. Acorda! Deixa Deus mudar o seu caráter. Deixa Deus mudar a sua história. E aí sim, Deus te tira desse processo do anonimato, e aí te põe numa plataforma, te põe numa roda, traz pessoas perto de você para você falar: eu fui transformado. E quando eu venço esse processo, eu não conto como terceira pessoa, eu conto como uma pessoa que passei por dentro dele e sei exatamente como posso ser bênção na vida de alguém. A ideia de Deus não é levantar pessoas para ocupar posições, mas é
para levantar pessoas para ajudar na transformação de vidas. A pergunta é: o que Deus fez na sua vida e você não abre a boca para falar? O que Deus mudou no seu cenário de história de vida e você não abre a boca para falar? O nome disso é ingratidão. Porque se Deus mudou a sua história, te fez passar pelo processo, aleluia, é para que você chegue até alguém que está passando talvez até pelo mesmo que você passou e diga para ela: eu vou ser a mão de Deus na sua vida, eu vou te ajudar a caminhar, porque eu sei que essa dor não é fácil, mas se Deus transformou a minha dor, Deus vai transformar a sua também. Então bora, vamos caminhar junto, porque eu quero ser bênção na sua vida. Mas a pessoa vai falar de você, não precisa citar o seu nome. O que ela vai dizer é: Deus enviou uma pessoa para me ajudar a viver a transformação. Mas precisa falar do Marcelo, da Luna? Não! Vai falar: Deus foi presente na minha história, e aí Ele me deu suporte para viver e vencer. Caminhando para o final, a história de Davi não é apenas uma história de um pastor que se tornou rei, mas é a história de um Deus que vê além das limitações de um homem. Então a gente imagina que é para falar: não, Deus vai levar a gente para ser um grande, presidente de uma mega empresa. Não, é só para Deus provar que Ele não olha como homem, Ele enxerga aquilo que ninguém está vendo nesse homem ou nessa mulher. Talvez você pode achar que no seu lar você não é uma boa mãe. Ninguém precisa te aplaudir, não. Simplesmente tenha um caráter transformado para ser bênção dentro do seu lar. Aí isso me faz entender que é o meu lar, não é o outro lar, é o meu lar. Sinto de Deus para dizer de algumas mães que estão abrindo o seu lar para pessoas de outros processos entrar e dar pitaco na sua vida. E aí você não sabe por que a sua vida não muda, a sua vida não anda. É porque você quer achar que é assim que funciona, enquanto Deus quer te ensinar, quer te moldar, quer te preparar. E aí a história parece que não sai da mesma. A família de Davi só viu um menino. Golias só viu um adversário. Saul vê uma ameaça. O povo viu um menino guerreiro, mas Deus viu um rei. Ninguém viu um rei, mas Deus já via ele como um rei. Isso eu preciso ler. Davi começa no campo, mas Deus enxerga ele no trono. José começou em uma cisterna, mas Deus enxergava José como governador do Egito. Gideão se via como o menor de sua casa, mas Deus chamou ele homem valente. O que eu aprendo com isso é que Deus não consulta a opinião dos homens para cumprir os seus propósitos, meu irmão. Abra os seus olhos para entender isso. Deus não vai consultar quem está do seu lado, Ele é Deus. Você não está enxergando, mas eu estou aqui para te dizer, Ele está enxergando. Você não está vivendo, mas estou aqui para dizer, Ele vai te fazer viver. Aleluia. Quando olho para a palavra, Deus sempre escolhe os improváveis aos olhos humanos para manifestar o seu poder. Eu sou um improvável, você é um improvável. Aí tem gente que fala assim: nossa, pastor, eu sou improvável. O Júnior era um improvável. O Júnior. O Júnior era um improvável. O Alexandre era um improvável. O Vinícius era um improvável. Mas você entende que Deus escolhe pessoas que parecem improváveis aos olhos humanos
para manifestar o seu poder. Ai, envolve minha toalha. A irmã contou um testemunho para mim, domingo, né? Ela disse que eu vou contar do meu jeito. Eu já expliquei para eles. Eles são os novos na igreja. Eu falei, eu conto do meu jeito. Depois, mais arruma. Mas pelo que eu entendi, a irmã estava com quantos meses? 5 meses. A bolsa estourou. Ela vai ao hospital. Vou contar do meu jeito de novo. A médica fala para ela assim: não se apega a essa criança. Ela vai morrer. Se ela viver, ela vai ter todas as deficiências possíveis. Então não se apegue a ela, porque é melhor que ela morra. 5 meses, a bolsa estourada. Ela e o marido voltam pro quarto. Eu estava no quarto, né, de UTI. Chateados e tristes, fecham a porta e começam a orar a Deus. Tristes, porque não é fácil receber uma notícia dessa. Mas o Senhor escolhe os improváveis. Ela não tinha probabilidade de ver essa criança nascer. Como Lucy lá, né, Lucy? Eu lembro. Irmão, eu fui lá visitar a Jê. Eu não pude entrar porque estavam fazendo uma série de procedimentos. Ficamos um momento com a Gi, com o Lucy lá, o Lucy chorando, estava desidratado já. Contou a mesma história 25 vezes para mim. E a gente com um coração de amor ouvindo, dando apoio necessário. Nós não entramos, né, amor? Depois nós voltamos. Eu fui sozinho depois da outra vez. Eu entrei. E eu ouço um médico mineiro, irmão Marcelino, dizer o seguinte: uai, essa menina é um milagre. Não era para ela estar mais viva. Não era para ela estar falando. Mas uma igreja se levantou em oração, vendo uma situação improvável, um momento improvável. Mas eu ouvi o médico dizer: essa menina é um milagre. Olha ela ali, ó. A irmã estava no mesmo cenário, um pouquinho pior. Porque a médica falou: não se apega. Melhor não se apegar, porque se ela ficar viva, vai dar ruim. Eles entram no quarto, chateados, talvez chorando, imagino, desesperados. Fecham a porta e começam a orar. A situação era improvável, porque na medicina os médicos não acreditam em milagre. Então uma situação como essa, para o médico, a bolsa estourou. Não tem muito o que fazer humanamente. Eles começam a orar. Fica de pé, irmão. Fala o que aconteceu depois que vocês orou. Fica de pé aí, vai, tenha coragem. O que aconteceu? Fala bem alto. Eu e meu esposo, nós começamos a declarar vida para a Liz. Primeiramente, eu desejei a morte quando eu recebi o diagnóstico. Normal, humanamente. Mas depois nós nos lembramos da promessa de Deus, né? Uau. E eu e meu esposo, nós fechamos a porta do quarto de UTI e começamos a declarar vida para a Liz. De que ela ia sair de lá viva. E que a gente não ia aceitar mais que o inimigo declarasse nenhuma palavra de maldição contra a vida dela, né? E após 14 dias internada, a bolsa, que não tinha líquido nenhum, só estava minha filha dentro da minha barriga. A minha bolsa, ela se recompôs. Os médicos, eles falavam que isso era impossível, porque na medicina não existe uma bolsa se recompor. Mas a bolsa da Liz se recompôs. E a Liz nasceu de 9 meses. Perfeita e saudável. Hoje ela fala, ela anda perfeita. Irmão, ó a Liz ali dormindo, irmão. Tá ali, ó. Tá ali, ó. É o que eu tô falando pra você. São experiências que acontecem no anonimato. Não tinha ninguém batendo palma pra ele, não falando vai, vai, não. Mas algo acontecia dentro do coração e dizia: Deus pode mudar isso. E é improvável pra gerar um milagre. Deus escolhe situações
situações e pessoas improváveis aos olhos humanos para manifestar o seu poder. Como eu estou gostando de fazer, eu vou ler uma sequência de versículos. E se você for entendendo, só fica de pé glorificando a Deus em nome de Jesus. Eu não, quem vai ler o leão. Vamos lá. 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Vai de novo, Leão. Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e escolheu os fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Jeremias 1:5, esse é lindo, meu irmão, e é para você ouvir isso. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, eu o designei entendi isso? às nações. Antes de formá-lo no ventre, Tá falando com você isso? eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, eu designei profeta às Efésios nações. 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Filipenses 1:5, e dá glória comigo por isso, meu irmão. Eu estou convencido por causa da cooperação de vocês com o Evangelho desde o primeiro dia até agora. Próximo. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo. Eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar. Ergue a mão em cima lá, e eu vou dizer 1, 2, 3, e você vai ler isso, e vai levar essa palavra dentro do seu coração. Leve essa palavra contigo. 1, 2, 3, diz aí. Pega na mão dessa pessoa do seu lado. Ora agora por essa pessoa. Você não vai orar por você não, por essa pessoa, porque esse que está do seu lado é um improvável, mas Deus vai usar esse improvável para gerar grandes milagres. Quero ouvir a tua voz orando agora, meu irmão. Ora como se fosse por você, para você. Diga: Pai, eu sei que ele pode ser um improvável, ela pode ser uma improvável, mas aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Talvez a sua vida se tornou problemas tão pesados que você não consegue enxergar além deles. Você é um improvável, você é uma improvável, mas como homem de Deus nesse ambiente, eu estou dizendo, é exatamente a sua história que Deus escolheu e te coloca dentro do processo para gerar grandes milagres na sua vida. O Senhor há de gerar esse processo e vai te usar para abençoar, para gerar, para acalmar e para estar perto de outras pessoas. E aquilo que é improvável, Deus te fará te assentar no trono, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Eu estou falando para algumas pessoas que não podem desistir, que não podem parar. Talvez a sua vida financeira está com um problema,
mas é porque você está olhando para ela e não para Deus. Talvez a tua família tenha dezenas de problemas, é porque você está olhando para eles e não para Deus. Ei, você se tornou um improvável porque o teu coração está dizendo isso, mas Deus não atua como os homens, Ele continua sendo Deus. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para completá-la, até que Jesus volte. Cante isso comigo. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, na estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Aquele que acalma, diga aí. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. Só situações improváveis. O Deus que derruba as muralhas, a estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que brada no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Meu Deus que derruba as muralhas, da estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Só as nossas vozes.